Olá, boa tarde para todo mundo. Hoje é a primeira live aqui no meu perfil e todas as segundas-feiras, no final da tarde, eu nunca vou ter horário muito fixo, porque vai depender do horário que termina o consultório, eu vou fazer uma live aqui no meu perfil pessoal para falar sobre algum assunto relacionado à cirurgia de face, ao lifting de pescoço, à blefaroplastia híbrida. E hoje eu decidi falar um pouquinho sobre a cirurgia de pescoço. Chegaram várias perguntas sobre esse procedimento e eu vou esclarecer algumas delas hoje. Então, a primeira pergunta que chegou foi: o que é o deep neck e qual que é a diferença de um neck lift para um deep neck, né? É um monte de... parece uma sopa, uma grande sopa de letrinhas, né? Mas todas elas são cirurgias relacionadas ao pescoço. Lift de pescoço é uma cirurgia que trata o pescoço e que trata a flacidez de pele, que trata o excesso de gordura, que trata a hipertrofia de glândula, e dependendo da estrutura que é tratada nesta cirurgia, ela recebe um nome diferente. Então, cirurgia de lifting cervical, lifting de pescoço, cirurgia de pescoço, cirurgia da papada, são todas cirurgias para tratamento de alguma estrutura do pescoço. Quando nós falamos, né, de estruturas profundas do pescoço, essa cirurgia ganha o nome de deep neck, que é a cirurgia das estruturas profundas do pescoço. Ela trata tanto o que tem dentro quanto as camadas mais superficiais. E quando nós temos a cirurgia de neck lifting complicatura, é quando nós tratamos apenas as estruturas superficiais, que são o músculo platisma e o acúmulo de gordura embaixo da pele. Então, acho que esse adendo é importante para todo mundo poder se situar sobre o que nós estamos falando exatamente. Vamos falar então um pouquinho sobre o deep neck, que é a técnica cirúrgica que nós mais realizamos aqui no consultório. E por que a gente gosta tanto? Eu até anotei algumas coisas aqui que são interessantes da gente pontuar. Então, a primeira coisa qual que é a diferença do deep neck para as outras cirurgias de pescoço? O deep neck é uma cirurgia que trata todas as camadas, como eu já tinha falado. Então, pensa no seu pescoço como se ele fosse um sanduíche. E o sanduíche, ele tem o pão, ele tem o queijo, tem o presunto, tem o alface e tem o outro pão. Então, imagina que o seu pescoço tem a pele, a gordura superficial, o músculo superficial, que é o platisma, a gordura profunda, o músculo profundo, que é o digástrico, e a glândula submandibular. Essas são as camadas do seu pescoço. Quando nós fazemos as outras técnicas de cirurgia, né, de pescoço, nós tratamos só o músculo superficial e a gordura superficial e a sobra de pele. E quando nós fazemos o neck lift, nós conseguimos tratar também essas estruturas profundas. Por isso que o resultado ele é tão perceptível e por isso que ele dura tanto tempo. Porque você atinge uma área que normalmente não é tratada. O deep neck geralmente ele é feito em associação com a cirurgia do deep plane, que é a cirurgia de face, porque o plano profundo ele se continua do rosto para a área do pescoço. E para quem é que nós indicamos esse procedimento? Nós indicamos para pacientes de qualquer faixa etária. Isso é uma coisa bem interessante. O deep neck ele pode ser feito apenas por uma incisão pequena abaixo do queixo. Não necessariamente nós precisamos fazer aquelas incisões ao redor da orelha. Como que nós sabemos, né? Qual que é o tipo de incisão que precisa ser feita? Quando o paciente não tem muita flacidez de pele ou não tem flacidez de pele e ele tem o excesso de volume e esse excesso de volume atinge todas as camadas do pescoço, essa incisão abaixo do queixo é o suficiente para fazer o tratamento das estruturas do pescoço e fazer a redistribuição da pele. A gente consegue tratar toda essa região por aqui. Quando o paciente já tem flacidez de pele, que geralmente são pacientes acima dos 40 anos, nós precisamos fazer a descarga dessa pele aqui na lateral. Então, mesmo que nós façamos, né, a redistribuição da pele, vai haver um pouco de sobra de pele ao redor da orelha e essa sobra de pele vai precisar ser tratada e por isso vai ter essa incisão ao redor da orelha. Então, é mais ou menos assim que nós fazemos essa divisão. E como que é a cicatriz, eu já expliquei, tem uma cicatriz pequena aqui
e ela pode ou não ser associada com aquela cicatriz ao redor da orelha. O pós-operatório é muito parecido com o pós-operatório de uma cirurgia de face. O paciente ele precisa ficar em torno de 10 dias em casa, precisa fazer repouso. A gente pede para não fazer atividade física, não pegar sol, fazer drenagem linfática. Nós precisamos utilizar algum tipo de compressão. Nós gostamos muito daquelas malhas pós-cirúrgicas, que são as mesmas malhas que nós utilizamos para lipo de papada, que é uma mentoneira. O paciente ele vai com a mentoneira para casa, fica por um período de 3 a 4 semanas. E o resultado ele é bastante duradouro. Tudo que nós trabalhamos, né, na profundidade, todas as cirurgias em que nós tratamos todas as camadas daquela região, abdômen, face, mama, pescoço, o que quer que seja, nós conseguimos uma duração maior porque o que é tratado são as estruturas mais da fundação daquela região. Então, quando você trata a estrutura profunda, quando você redistribui a pele, quando você faz a aplicatura, você consegue um resultado bem consistente, né, bem perceptível e bastante duradouro, que é muito interessante, né? Em torno de 10, 12 anos, dependendo da genética e dos cuidados de cada paciente. Todo mundo me pergunta, né, quanto tempo que dura uma cirurgia plástica? Eu gostaria muito de ter essa resposta na ponta da língua, mas eu dependo muito dos cuidados dos pacientes e da genética de cada um. Quanto mais o paciente cuidar do seu resultado, mais tempo ele vai durar. Hoje eu atendi uma paciente minha que fez uma cirurgia de lifting de face, ela fez um deep plane, fez um deep neck e fez uma videocirurgia frontal. Ela está agora com 4 meses de pós-operatório. E aí esse é o período em que geralmente eu oriento as minhas pacientes a fazer um acompanhamento regular com uma dermatologista para que o resultado dure mais tempo. Então, fazer um botox, tratar a pele, eventualmente fazer realmente uma aplicação de algum tipo de injetável, uma tecnologia para que os resultados eles se perpetuem por mais tempo. Isso é muito importante. Tudo você precisa cuidar e com a cirurgia, da cirurgia plástica, de face ou de qualquer outra área, isso não é diferente.